O que nós tiramos do texto é que quando os problemas aparecem, olhe para o alto. Precisamos olhar para o alto. Verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A visão que Isaías tem é no templo. Ele está tendo uma visão espiritual. Nós não podemos afirmar com certeza que ele estava no templo físico. Então ele está no templo tendo essa visão, passando pelo luto da morte do rei Uzias, e ele olha para o alto, e diz o texto que ele vê o Senhor, e a palavra que ele usa aqui para Senhor é Adonai. Ela é muito importante para entendermos esse fato de Isaías olhar para o alto, porque Adonai não é o nome pessoal de Deus, ele usa o nome pessoal de Deus somente lá no versículo 5. E Adonai se encaixa perfeitamente na visão do profeta Isaías, porque Adonai significa o dono do cosmos, o Senhor de toda a criação, o rei, o monarca do universo. E é isso que Isaías está vendo, irmãos, Deus como monarca cósmico, o monarca do universo. É a figura do monarca oriental. Veja que ele está sentado no trono e que os serafins estão ao redor dele, que seria mais ou menos os ministros de Estado, e que ele tem a roupa de um monarca, que é esse manto esvoaçante, que tem uma cauda grande, é o emblema da dignidade oriental. Então ele está vendo um rei. O que o texto quer nos mostrar com isso? Uzias morreu, mas Deus continua no trono. A pandemia chegou, mas Deus continua no trono. A doença chegou, mas Deus continua no trono. Os problemas apareceram, mas Deus continua no trono. A visão de Isaías, ela é propícia para os nossos dias. O Deus soberano, ele olha para o alto, ele não olha para o seu problema, ele olha para Deus, na sua glória, no seu esplendor e na sua soberania. Agora, há um detalhe aqui nessa visão. Ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. Veja que ele diz, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, versículo 5. Ele está afirmando que viu Deus. Como é que fica isso? Um pecador, ainda que numa visão espiritual, vendo a glória de Deus. Veja que nem os serafins fizeram isso, irmãos. No verso 2, os serafins, que tinham 6 asas, com 2, tapavam os olhos. Não dava para os serafins, bem próximos a Deus, verem a sua glória em plenitude. Com 2 tapavam os pés, anjos puros e santos se sentindo indignos diante de Deus e envergonhados, tapavam seus pés. Como que Isaías vê a glória de Deus? Não é bem assim. Nós vamos descobrir em João, no capítulo 12, versículo 41, que na verdade João viu Jesus. João diz isso, que Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito de Jesus. Então, a visão de Isaías é uma manifestação de Cristo, uma teofania de Cristo. Ele está vendo Jesus, ele vê a impressionante grandiosidade de Deus na figura do seu unigênito Filho. Isso significa muito para nós, meus queridos irmãos, porque quando os problemas aparecerem na nossa vida, nós precisamos olhar os nossos problemas por meio de Jesus e ver Jesus lá nos nossos problemas. Ele esteve com Adão e Eva no jardim. Quando eles pecaram, Jesus esteve com Noé no dilúvio. Jesus esteve com Jó nas desgraças que ele sofreu. Jesus esteve com os amigos de Daniel na fornalha. Jesus esteve com Daniel na cova dos leões. Esteve com a viúva de Naim. Esteve com Marta e Maria quando o seu irmão morreu. Lázaro esteve com Estevão quando ele estava sendo apedrejado pelos seus algozes. Jesus esteve com os seus discípulos no meio da tempestade. Jesus está com você hoje. Talvez você tenha tido uma infância difícil. Talvez seu pai foi cruel com você. Te maltratou. Talvez sua mãe rejeitou você.
Talvez você foi derrotado, sucumbido pela depressão, traído e humilhado. Talvez você esteja terrivelmente doente, com um diagnóstico entristecedor. Talvez você seja hoje uma ovelha desgarrada, precisando do seu pastor. Mas veja, onde você está hoje? Na igreja. Pela graça de Deus, você está na igreja, porque a visão que você tem de Deus vai determinar tudo na sua vida. Então, na hora que os problemas aparecerem, olhe para o alto. Olhar para o alto, irmãos, significa fortalecer a nossa confiança em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas. E quando você tem mais confiança em Deus, você terá menos medo. E quando você tiver mais medo das circunstâncias, dos problemas, você terá menos confiança. Alimente sua confiança em Deus olhando para o trono, que não está vazio. Alimente a sua confiança em Deus sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando você alimentar a sua confiança, você matará os seus medos de fome. Para onde você está olhando? Para Deus ou para os seus problemas? Quando o mundo começar a ruir na sua vida, olhe para o alto. Tenha uma perspectiva celestial das coisas. Isaías olha para o alto diante do seu problema.